Conferências Ileia de hoje apresenta a abertura do ciclo de debates realizado em janeiro de 2016 durante o Fórum Social Mundial na URGS. Na segunda parte do programa, os professores André Marenco, Lígia Madeira e Rochelle Felim discutem as ideias abordadas pelo professor Boaventura de Souza Santos sobre o futuro da esperança. Acompanhe. É um prazer, é uma enorme honra estar nessa posição em que transito entre o medo e a esperança, né? O medo de estar aqui, né, dada a importância, né, de poder dialogar com bibliografias, né, que fazem do jovem pesquisador, né, subsídio de trabalho e, ao mesmo tempo, esperança, né, de que algumas das questões também tocadas em textos anteriores pudessem estar aqui presentes, né? Então, acho que tem duas questões centrais, né, que são tocadas a todo momento pela produção teórica, pela militância política do professor Boaventura e que me chamam a atenção nesse momento, né? Que é se um outro mundo será ainda possível, né? Acho que a fala vai no sentido de mostrar a dificuldade disso, mas de mostrar a esperança. Mas, por outro lado, uma questão que muito me chama a atenção por conta da minha trajetória de estudos, que é se pode ainda, ou de novo, ou alguma vez, o direito ser emancipatório, né? Então, ao mesmo tempo em que o professor coloca uma série, né, de diagnósticos, né, um banquete à reflexão, né, para pensar o nosso contexto latino-americano, o esgotamento dos modelos progressistas, as incertezas, né, as opções erradas ou, né, não de ruptura, no sentido de manter um modelo nacionalista e neocolonial, né, com algumas melhoras, mas também algumas estagnações em função de uma política que não foi muito de cidadania, mas ainda foi muito de integração pelo consumo. Por outro lado, né, todo o papel da esquerda e a falta dos pactos entre si, as diferenças e divergências que fazem, né, com que ainda estejamos brigando num momento em que é preciso união e luta, né, fica também a esperança de poder reinventar as esquerdas, né, de poder refletir, de poder produzir conhecimento para além do conhecimento científico, acadêmico, né, e nesse sentido, então, os meus questionamentos seriam, né, se é possível essa refundação das esquerdas e se elas são capazes de promover experimentalismos no sentido do constitucionalismo transformador, né, se ainda é possível reinventar Pasárgada, né, se o direito ele continua sendo um dos canais, um dos mecanismos de promoção da democracia, né, e como lutar com essa cisão entre um direito que é do 1%, né, que vige a retórica, e os 99% para quem a burocracia e a violência são a tônica, né? Então, são questões muito amplas e muito rápidas, mas para suscitar o debate. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar também o Carlos Alexandre Neto, reitor, o Iópolis, vice-reitor, o professor Boaventura de Souza Santos, o professor José Vicente, os colegas aqui da mesa, colegas, alunos, professores, enfim, que eu vejo daqui. Também dizer que é uma alegria, uma satisfação e um desafio imenso estar aqui, controlar essa emoção também, para dizer que em 2001, 2002 eu estava aqui já buscando ouvir uma fala de esperança quando eu saí lá da minha cidade do interior para cursar Ciências Sociais aqui na URGS. E ouvir o senhor sempre renovar essas esperanças, né? Eu acho que o Fórum Social Mundial representa um pouco esse momento de renovarmos as nossas esperanças. A sua fala também é muito emblemática nesse sentido, né? E também de termos essa esperança crítica, ou seja, nós precisamos estar atentos ao que está sendo produzido, essa disputa de significados que nós temos hoje na nossa sociedade, mas sem deixar que a esperança vá água abaixo, né? Então, assim, nesses 2 minutos que me restam, assim, né, eu gostaria apenas de trazer alguns apontamentos, assim, mais no sentido de pensar alguns desafios que se colocam à esquerda no contexto latino-americano e particularmente no Brasil
alguns desafios que se colocam aos movimentos sociais, às ações, enfim, coletivas, aos coletivos, e a nós todos como sujeitos e atores sociais, né? Um pouco também pensando, né, aquilo que a Lígia já falava, né, desse fechamento desse ciclo. Talvez possamos pensar nisso, né, o esgotamento desses modelos, como reinventar esses processos, como possibilitar, né, que as esquerdas, de alguma forma, particularmente os governos, os partidos de esquerda, reconectem com as suas bases, porque me parece que também a partir daí é possível reconstruir, é possível construir novos caminhos, é possível que a esperança seja renovada. Especialmente num contexto, né, como o brasileiro que nós vivemos hoje. Nós temos hoje um parlamento que é um dos mais conservadores, né, desde 64. Então, como é que nós vamos nos movimentar dentro disso? Como é que nós vamos seguir lutando dentro disso, num contexto, como o próprio professor Boaventura fala, né, de uma democracia de baixa intensidade? Qual o papel não apenas dos movimentos sociais, mas também das instituições, né? Das instituições, e coloco particularmente a instituição da justiça, né, a justiça como um todo, no sentido de manter e preservar os princípios democráticos no contexto atual. A outra questão que me parece extremamente importante para pensar os desafios que se colocam, né, nesse nosso contexto, e pensando também o que é o tema desse ciclo de debates, que envolve a questão da inclusão social, da segurança e da universidade. Certamente nós temos um avanço que é bastante considerável do ponto de vista da inclusão social nos últimos anos no Brasil e do ponto de vista da expansão do ensino superior, do ponto de vista do papel das universidades na transformação social, na inclusão, na diversidade social, mas eu acho que permanece um grande desafio no que diz respeito à questão da segurança, né? Como é que as esquerdas vão enfrentar algumas das questões que envolvem o tema da segurança, o tema da violência e da criminalidade no contexto brasileiro. E aí eu cito particularmente alguns temas que persistem e que ainda estão como um desafio para a consolidação de um Estado democrático, que é a questão penal, né? Nós temos ainda políticas de encarceramento em massa, né, que selecionam um perfil que é muito específico, de jovens, negros, moradores de periferia, homens. A questão da discussão da urgência de uma discussão de uma nova política de drogas, a questão da persistência da violência contra a mulher, outras formas de violência, da violência perpetrada pelo Estado, né, nas próprias cadeias, as violações de direitos humanos. Então, não apenas o enfrentamento dessas questões, mas as alternativas aos modelos já existentes, né, que me parecem que são já esgotados e que precisam ser repensados, e em que essa questão da própria imaginação política precisa adentrar também nesse espaço. Nós não podemos pensar a esperança sem discutir a questão da violência, sem discutir a questão da criminalidade, e de pensar como há essa banalização da dor, né? Nós vivemos num país em que quase 60 mil pessoas morrem por ano, e também há um perfil muito específico nessas mortes. Então nós não podemos aceitar, né? Nós não podemos ser coniventes com essas dores. Então esse me parece que é um desafio muito grande que todos nós, enquanto sociedade, enquanto movimentos sociais, e nesse possível resgate, né, dos governos progressistas, precisa ser enfrentado, e enfrentado de uma outra forma. E para encerrar, então, só para mencionar que eu acho que o papel da esperança é fundamental nesse processo, né, para nos manter o tempo todo inconformados com essas situações. E aí eu acho que é importante citar só um pequeno exemplo do que aconteceu aqui, particularmente no segundo semestre aqui no Brasil, que foi a primavera feminista, foi a primavera das mulheres. As mulheres perderam o medo de ter medo. Então eu acho que elas foram para a rua, mulheres camponesas, universitárias, estudantes, para, né, nessas pequenas lutas, tentar manter o que a gente já tem, mas também lutar, né, lutar contra essa onda conservadora, contra essa tentativa de reduzir os direitos já alcançados até esse momento. Então eu acho que aqui nós temos uma pista importante dessa possível imaginação política, né, e que fica também como desafio, né? Se a rua da esquerda e a da direita, nós também
precisamos entrar nessa disputa de significados para que essas lutas e essas disputas não sejam cooptadas, não sejam apreendidas por grupos conservadores como se fossem delas. Então, o papel da esperança nesse processo é fundamental para nos manter inconformados e para que essa esperança seja uma forma de converter esse mundo imaginado no mundo real. Essa é também a minha esperança. Bom dia a todos, aos colegas aqui presentes, professor Boaventura, agradeço ao José Vicente pelo convite. Eu não sou tão jovem nem tão inteligente, como as minhas colegas Rochelle e Lígia, então não sei muito bem o que eu ia fazer aqui, mas gostaria de destacar 2 pontos que me impactaram muito positivamente na magnífica e provocativa exposição do professor Boaventura. A primeira é essa ideia, né, da tensão e do ciclo entre medo e esperança. Eu acho que talvez nós pudéssemos dar nome à esperança, e talvez o melhor nome para a esperança hoje seja democracia. A nossa melhor esperança, a nossa melhor aposta, né, reside na democracia. E aí, talvez nós tenhamos de observar quanto a democracia é uma pequena poeira na história da humanidade. Muitos de nós devem ter visto, passando no Brasil, o filme As Sufragistas. Ele se passa em 1912, quando as mulheres na Inglaterra, a pátria do parlamento, do habeas corpus, dos direitos, etc. Em 1912 as mulheres lutavam pelo sufrágio, os homens ainda não tinham inteiramente sufrágio em 1912, o sufrágio masculino pleno na Inglaterra em 1918, das mulheres em 1928, pouco antes do Brasil, em 1932, na França, sufrágio feminino pleno em 1945, na Suíça em 1971. Então, quando nós falamos em democracia, nós estamos falando de alguma coisa que é dos últimos 60 anos na história da humanidade. É muito pouco. E que destes, uns 30 ou 40 são de crise, de austeridade, de corte de direitos. Um segundo ponto que eu acho muito provocativo, que deve, né, nos servir de reflexão, que eu gostaria de destacar na exposição do professor Boaventura, é justamente o desafio de fugirmos a dicotomias como a pequena versus a grande reforma, que no fundo é a grande dilema da esquerda nos últimos 100 anos. Ou afinal apostamos na grande mudança, na grande reforma, ou nas pequenas, que muitas vezes também se perdem. O desafio é, com imaginação, sabermos usar a conta-gotas das pequenas reformas na direção das grandes mudanças. Eu dou um exemplo aqui que eu acho que é muito caro para todos nós e que a mim orgulha muito de fazer parte dessa instituição. A URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma das primeiras universidades no país, sobre essa gestão, inclusive, a introduzir o sistema de cotas. É um exemplo de uma pequena reforma. Eu lembro de colegas de origem, tradição, de esquerda, socialista, revolucionária, que na época diziam, não, mas isso aí eu sou contra isso aí é, na realidade nós precisamos fazer as grandes mudanças. Isso aí apenas um paliativo. Paliativo uma obra. Pergunte aos negros que estão nas universidades se isso é um paliativo, se sua vida não mudou. Pergunte às pessoas, aos pobres, né, se isso é um paliativo. É uma pequena reforma, mas cujo impacto é magnífico e gigantesco. Né? Nos últimos 15 anos no país, quer dizer, os níveis de pobreza caíram de 35% para menos de 15%. Pequenas reformas, pequenas mudanças, mas cujo impacto, né, transformador é significativo. Por outro lado, eu acho que faltou-nos a todos, tem nos faltado no Brasil a todos, eu digo a todos, à universidade, aos partidos de esquerda, ao governo, imaginação para fazer reformas que são fundamentais. Outro dia o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse, olha, talvez o grande déficit, a grande falta em termos de mudança, de reformas, neste governo, tenha sido não ser capaz de fazer uma reforma política. Tendo a concordar, acho que de alguma forma a esquerda não conseguiu mudar as estruturas de poder no país. Não mudou por quê? E aí eu tomaria emprestado a pista do professor Boaventura. Não mudou porque faltou imaginação. A esquerda defendeu nos últimos 10 anos um modelo de representação eleitoral esclerosado. Um modelo introduzido na Europa na primeira metade do século passado e esclerosado. Né? Veja, pensemos o seguinte,
No Brasil nós temos 150 milhões de eleitores. Né? Destes, em torno de 10% são filiados a partidos. A grande proposta de reforma da esquerda foi transferir direitos dos 150 milhões para os 15 milhões. Né? Se nós acharmos que é sensato isso, que qualquer mudança no status quo no país supõe grandes mobilizações, eu fico pensando em grandes mobilizações, tais como a da GE, impeachment do Collor, etc., nas ruas, com faixas assim, todo o poder aos burocratas. Os burocratas nos representam. Somos incompetentes, os burocratas devem decidir por nós. É razoável isso? Isto é a proposta de reforma que a esquerda defendeu no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos. Falta de imaginação. Não é preciso ir muito longe para pensar em imaginação. Há um ano atrás, os chilenos fizeram uma reforma política, uma reforma eleitoral, nada muito fora dos marcos da democracia representativa, quando eles solaparam as bases do modelo eleitoral pinochetista e introduziram pequenas regras. Por exemplo, partidos, para terem acesso, ou têm mais acesso ao financiamento, quanto mais elegerem mulheres. Pequena reforma, mas que as mulheres sabem quanto significa. Então, isso eu acho que é a grande ensinamento da magnífica exposição do professor Boaventura. Sairmos da dicotomia entre a pequena reforma ou a grande reforma. Fazermos pequenas reformas a conta-gota, mas que tenham um impacto transformador, profundo e de longo prazo. Meu Deus, que privilégio ter estes comentários de três pessoas maravilhosas, a Lígia, a Rochelle e o André. E é curioso notarem, todos eles, elas e ele, mencionaram esquerda. Eu não mencionei, é curioso. Não é? Toda a gente me identifica como homem de esquerda, obviamente, onde estou, onde trabalho, escrevo muito. Os meus últimos trabalhos é sobre esquerda, uma sociologia das emergências, está aí na Carta Maior e também está publicado para a América Latina. Mas eu hoje não necessitei de fazer, que é curioso, porque eu acho que há certas coisas que até estão para além dessa distinção, com toda a franqueza. Eu hoje acho que há determinados ataques agressivos à dignidade dos direitos e da vida em comum, em que nós estamos a ser sujeitos em diferentes países, que realmente a pessoa pode ser de direita ou pode ser de esquerda, mas se estiver do lado da dignidade, do lado de certos valores éticos que devem orientar a nossa vida política, tem que estar de acordo com aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, não é preciso ser de esquerda, mas é evidente que também penso, como pensam as minhas companheiras e o meu companheiro aqui ao lado, que efetivamente a resposta que se deu politicamente a muitas destas questões foi uma resposta que veio das esquerdas. E realmente o grande problema hoje é que não é que não faça sentido distinguir entre esquerda e direita. Agora, quando a gente põe em causa a esquerda e a direita, não é porque a direita esteja em causa que cria problemas, a esquerda é que cria problemas. E é por isso que hoje, por exemplo, e o Podemos diz a Espanha, nós não queremos muito essa distinção de esquerda e toda a gente sabe que a gente de esquerda, não é? Mas não fazem muito isso. Porquê? Porque realmente a esquerda foi exatamente isso que deu o André. Isso que disse o André. E isso é trágico, porque vem à nossa cabeça certas coisas que foram ditas há 20 anos e que a gente não quis acreditar e que lutou contra ela. Lembro-me de um amigo ilustre meu, nessa altura, deste país, quando disse: Boaventura, não se preocupe, o PT nunca chega ao poder porque a esquerda é burra. Isso ouviu no Planalto, nos anos 90. Mas chegou, portanto não é assim burra, não é? Portanto, se calhar quem era burra foi quem disse, mas enfim, mas eu fiquei calado, não é? Mas eu acho que se cometeram muitos erros e que é bom ter consciência disso, não é? E acho que o André levantou isso bem. Mas é curioso que elas, a Lígia e a Rochelle, foram escolhidas, obviamente, por este mestre. Ele, se fosse mais jovem, era um MC, sabem o que é um MC? Realmente ele é um MC absolutamente genial, não é? A Lígia pôs uma questão que é essa que eu ando neste momento a trabalhar e até a escrever, é se eu escrevi há 20 anos um texto que ocorreu muito, que era Pode o Direito de Ser Emancipatório, e que agora chama-se Pode o Direito de Ser Emancipatório a Revisitado. E eu fiz esse texto a pensar em muita prática de muita gente, além de um querido amigo que está aqui, o Alfonso, da RONAP, da Advocacia Popular,
homens e mulheres que levaram realmente a luta pelos direitos para as classes populares, sabendo que o estavam a fazer contra um sistema judicial completamente conservador. Conquistaram-se algumas lutas, conquistaram-se algumas vitórias, mas o sistema em si não mudou. E eu estou a ver que o sistema judicial brasileiro é hoje tão conservador como era no passado. Foi mais pressionado um certo tempo, quando a pressão popular cede, ele assume o seu conservadorismo. É o que está a passar-se neste momento no país. E, portanto, isto exige uma análise sociológica e, realmente, uma das questões deste projeto, o problema dos projetos europeus é que duram muito tempo. E como este meu projeto dura 5 anos, nós estamos a terminar, é o último ano, eu comecei com uma grande esperança no constitucionalismo transformador e termino com menos esperança em função das experiências que eu estou a estudar no Equador e na Bolívia, em que realmente há muita coisa que nós pensávamos que ia mudar porque mudou a Constituição e não mudou, e se calhar às vezes é melhor respeitar, é o que nós estamos neste momento em Portugal. Ninguém fala de revisão constitucional, o que se fala é respeitar a que temos. E isso é que é fundamental. Portanto, isto no fundo se calhar também é uma luta defensiva, porque nós em Portugal também entregámos tudo aos partidos, porque como Portugal não tinha uma grande tradição democrática, tinha-se a ideia, os cidadãos independentes à solta podem criar caos. O melhor é entregar isto só aos partidos. E é por isso que hoje, para uma pessoa ser prefeito de uma cidade, é muito difícil se não for filiado num partido. Ora, como sabem, a esmagadora maioria das pessoas no país, como o André disse muito bem, nem são militantes do partido, nem são membros do movimento social. Quer dizer que estão despolitizados? Não. Eles têm é que encontrar formas de integração e de politização e de intervenção pública que esteja adequada às seus interesses e às suas aspirações, porque as que temos não lhes servem plenamente. Portanto, eu acho que este é um problema muito importante e a Lígia levantou. Acho que a Rochelle levantou também outros temas que também a mim são muito caros, como ela sabe, toda esta questão penal. Eu dediquei em novembro a minha palestra na UFRJ, dediquei à Bárbara. Sabe quem é a Bárbara? A Bárbara é uma detenta aqui numa penitenciária do Rio, de segurança máxima, que estava grávida e que vieram os trabalhos de parto, gritou na cela, estava isolada, ninguém veio, teve o filho sozinho. Quando a criança já está cá fora, mas com o cordão umbilical, a guarda aparece, levam-na para o hospital, numa ambulância, vai para a ambulância, regressa à penitenciária, obviamente já não tem um cordão umbilical, mas não regressa com o filho. O filho ficou numa instituição. Duas mulheres, só conto histórias que são das minhas doutorandas agora, que estão a trabalhar comigo, uma doutoranda de Cuiabá, de Mato Grosso do Sul. Duas detentas têm um namorico e declaram-se lésbicas. Gostam uma do outro. Ordem da diretor da prisão. Completamente separadas, sem se poderem ver durante 7 meses. Para saber se ao fim de 7 meses a relação é realmente uma relação forte. Isto é direitos humanos. Isto é baixar a dignidade humana ou desumanizar. Não é? Portanto, eu penso que ela tem toda a razão, é a violência institucional, mas a violência que está no rigor. Da brutalidade policial, dos abusos, dos massacres dos jovens negros nas cidades brasileiras, como nas cidades norte-americanas, em estados que estão neste momento tão criminalizados e tão criminosos que a distinção entre o que é Estado e o que é criminoso desapareceu. É o caso do México. O México caminha para um Estado falhado. Ainda na semana passada foi assassinada uma prefeita que eu conheci bem, uma jovem, que foi tomar posse num dia, no dia seguinte entrou na casa dela matada. Porquê? Porque o narcotráfico quer que uma parte do orçamento municipal seja entregue diretamente ao crime organizado. Não pensem que isto não pode acontecer em Portugal, ou no Brasil, ou no Sul. Se nós realmente não tivermos essa esperança que o André formulou bem. A esperança é passarmos de uma democracia de relativa baixa intensidade em que a gente vive para uma democracia de alta intensidade. É por aí que a gente pode radicalizar. E acho que esta diferença, que ele viu muito bem, eliminar esta ideia da grande reforma, da grande revolução e do reformismo, e tentarmos ir para além destas reformas revolucionárias que realmente mudam a vida das pessoas. Mas só que tem uma coisa, é como elas atuam no marco da lei, muitas vezes, elas no momento em que a lei as consagra, não é quando a gente deve desistir da luta. É por isso que as mulheres não podem desistir depois da Maria da Penha. É porque quando as leis surgem, é que a mobilização tem que se aumentar. Porque se ela não aumentar, a lei vai ser desrespeitada. E a lei lá, em Portugal ainda morrem
com leis avançadíssimas de proteção das mulheres, morrem 40 mulheres de violência doméstica por ano. Portanto, as sociedades são muito violentas e continuam a ser muito violentas contra as mulheres e, obviamente, tenho aqui comigo jovens como está o Douglas Cangang, que aqui, deste Estado, que estão a ser vitimizados, os Cangang, como sabem, de uma forma brutal. A ele, ainda há pouco tempo, lhe mataram o irmão, está aqui a assistir, tem esperança. Mas tem esperança nas condições difíceis que são inimagináveis para a grande maioria de nós. É verem as famílias, ver os seus territórios, a serem destruídos por uma violência que nem sabemos se é privada ou se é pública, porque há uma grande complexidade também. E, portanto, para estas pessoas, para estes grupos continuarem a ter esperança, é porque são uma afirmação da dignidade humana extraordinária. É isso que nos faz acreditar e ter esperança no ser verdadeiramente humano. É isso que faz com que as nossas asas hoje, as asas são a nossa esperança, são asas com raízes. Eu sei que é uma metáfora contraditória, mas é a metáfora utópica do nosso tempo. Asas com raízes. Muito obrigado. Você assistiu à segunda parte do ciclo de conferências Eleia, que apresentou a abertura do Fórum Social Mundial, realizado em janeiro de 2016 na URGS e que discutiu o futuro da esperança. Obrigada pela companhia e até a próxima!